Olá, turma, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Fontes e Análise Documental. Hoje nós vamos começar a refletir sobre o que é preciso para fazer uma pesquisa histórica. Bem, nós precisamos, enquanto pesquisadores da história da educação e da educação profissional, precisamos de arquivos, acervos e realizar uma análise documental. São esses elementos que nós vamos refletir sobre eles no nosso encontro de hoje. Então, o que são acervos e arquivos, ou arquivos e acervos? Segundo o dicionário de terminologia, diz respeito a um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Então, aqui nós vamos entender que existem vários tipos de arquivos e acervos. E aí nós temos aí um pequeno esquema onde ele mostra a convergência entre todos os elementos que nós vamos estudar hoje. Arquivo nessa dimensão bem maior, que abriga o acervo. Dentro do acervo estão os documentos e os documentos abrigam as informações. Então, nessa gradação, você vai do maior para o menor ou do menor para o maior. O cerne da pesquisa é buscar as informações e a porta de entrada é o arquivo. Mas o que é um arquivo? Arquivo é designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizada pela sua natureza orgânica, de sua acumulação e conservado por essa pessoa, por seus sucessores para fins de prova ou informação. É isso que nos diz Paz em 2004. Isso mesmo, o que é um arquivo? É um conjunto de documentos e ele, de certa forma, é conservado para informar. Ele nos serve para a nossa pesquisa. Qual a função do arquivo? Bem, a função primária de um arquivo é guardar a documentação, preservando a originalidade de criação dessa documentação e fornecer aos interessados as informações contidas em seu acervo. Então, basicamente, o arquivo ele tem por objetivo guardar, ou mesmo preservar, e depois de estar preservado, disponibilizar-se para a consulta, ou seja, fornecer informações para quem procura. Em Schellenberg, em 2006, ele falou sobre as 3 idades dos acervos. Nós temos a primeira idade, quando o acervo ainda é jovem e ele recebe consultas frequentes. Quanto mais consultas o acervo recebe, ele está dentro dessa idade, a idade corrente. Existe uma idade intermediária quando o acervo ele recebe consultas ocasionais, e a terceira idade é quando ele está numa condição de permanente, quando ele recebe consultas raras. As bibliotecas, elas trabalham muito com essa concepção de acervo, né? Existe uma área da biblioteca que estão aquelas obras raras e que são de forma ocasionalmente consultadas, né? As obras que são mais consultadas, elas ficam na parte mais dianteira da biblioteca. Existem algumas operações técnicas em torno da construção de arquivos e acervos. Nós temos aí a primeira fase, que é a produção. Então, todo acervo e arquivo ele é produzido, e isso exige um tempo. Depois, ele é organizado, e aí o arquivista, o bibliotecário,
está nessa função de organizar esse acervo por meio de uma classificação lógica. Depois você tem a tramitação desse acervo e quando ele está pronto, né, organizado, ele pode ser disponibilizado para uso, para consulta, né, para pesquisadores, pessoas interessadas em consultar esses acervos. Depois faz-se uma avaliação sobre a conservação desse acervo, né, e a guarda e preservação, né, ou seja, a perpetuação desse acervo. Há uma necessidade de que os acervos e os arquivos sejam constantemente avaliados e essa noção de preservação esteja presente neles. Né? Quais são os tipos de arquivos e acervos? E aí nós temos alguns tipos de arquivos, os institucionais, né, produzido por instituições, os pessoais, ou produzido por indivíduos, os públicos e os privados, os analógicos, que são aqueles materiais que estão em 3 dimensões, os físicos, e os digitais, que são os virtuais, que hoje nós temos uma crescente presença desses arquivos e acervos digitais. Os arquivos, eles podem também ser impressos, manuscritos, iconográficos, cartográficos, filmográficos, sonoros e informáticos. Segundo Marilena Leite Paz, essa classificação ela abriga os vários tipos de arquivos. Os métodos de arquivamentos. Os acervos eles podem ser organizados por ordem alfabética, ordem numérica, por uma lógica geográfica, por assunto, ou ideografia, uma ideia, um assunto. Eles podem ser mistos também, são chamados de duplex, quando eles podem agrupar aí vários tipos de organização, unindo aí, por exemplo, a lógica do alfabético com o numérico, o geográfico com o ideográfico, quando você traz vários métodos aí conjugados. E o padronizado, que pode ser o mais utilizado por cores ou por símbolos geométricos. Passamos agora para compreender um pouco das fontes. O que são fontes históricas? Bem, as fontes históricas são apresentadas pelos historiadores como rastros, vestígios ou testemunhos. Todo tipo de registro que foi deixado pelo ser humano. E aí existem várias formas de materialização desses registros. Então, segundo o Ragazzini, 2001, a fonte provém do passado, é o passado, mas não está mais no passado quando é interrogada. A fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de verificação, um elemento capaz de propiciar conhecimentos acertados sobre o passado. Então, a fonte é um registro, mas no contexto da pesquisa ela é interrogada. E daí a importância da fonte para a pesquisa. Quando é interrogada, ela pode ser interpretada, analisada. Quais são o percurso da produção de fontes, assim como os arquivos e os acervos, as fontes também são produzidas, né? Então, pela própria vida humana, pela ação humana, pela ação social, as fontes elas são produzidas. Depois ela passa por uma fase de conservação, e essa fase de conservação ela é intencional. Algumas fontes elas são preservadas, outras não. Depende muito do contexto político, histórico e da decisão também pessoal ou institucional. Há uma identificação dessas fontes pelo historiador,
nos arquivos. Depois da identificação, você tem o processo de seleção. De acordo com o seu objeto de pesquisa, você vai selecionar as fontes mais pertinentes. Depois das fontes selecionadas, há um processo de interpretação ou de aplicação de uma análise, né, do método de análise. Normalmente se faz a aplicação do método de análise documental. E depois, por último, como resultado dessa análise, você tem a historiografia, ou a escrita da história. Quais são os tipos de fontes históricas? E aí nós temos 6 grupos de fontes históricas. Nós temos as fontes orais, que são os depoimentos e narrativas, fontes provenientes da cultura imaterial, como a dança, música, teatro, fontes provenientes da cultura material, arquiteturas e artefatos, como objetos antigos, antiquários, as visuais e audiovisuais, e aí nós classificamos como cinema, vídeos. Nós temos as escritas, que são classificadas dentro delas os manuscritos, e com o advento da imprensa, os impressos. E por último, os virtuais, que estão dispostos, produzidos no ambiente virtual, plataformas, repositórios, páginas de web, redes sociais, toda essa produção que se dá no nível da virtualidade. Então, essa classificação ela é muito importante para o historiador conhecer os tipos de documentos. Tipologia das fontes também são denominadas de taxonomias das fontes, pelo historiador José de Assunção Barros. Ele faz uma classificação dessas fontes e a denomina de taxonomia das fontes. E aí passamos agora para a terceira parte da nossa conversa de hoje, que é sobre análise documental. É entendida como uma operação investigativa. A análise documental é um tipo de análise e que está no cerne da pesquisa histórica. É um dos principais métodos de análise utilizado pelo historiador quando vai aos arquivos e quando está em contato com acervos e documentos. Mas o que são documentos? Os documentos são instrumentos e subprodutos e as provas fundamentais para conclusões e interferências sobre aquelas atividades, e a capacidade que eles têm de registrar e preservar as ações e os atos dos seus criadores é dado pela relação visceral que existe entre os documentos e a atividade da qual eles resultam. Então, durante 1994, vai dizer que os documentos são instrumentos, provas fundamentais do passado e eles são registros, né? Registros desse passado e que precisam ser preservados. Há uma necessidade dessa preservação do documento. E o historiador, o pesquisador em história da educação, em história da educação profissional, precisa sim defender a preservação desses documentos, porque as pesquisas em história dependem da existência desses documentos. Então, o processo de preservação torna-se importantíssimo. E aí nós temos a organização desses documentos. A última parte dessa nossa conversa, os documentos eles são organizados também, né, para a configuração dos acervos. Cada documento ele é muito importante e aí devemos considerar a questão do suporte e da forma desse documento. Alguns documentos estão em forma avulsa, como folhas, documentos que estão na forma de encadernação, documentos que estão também na forma virtual, né? Em alguns e-books, né?
em algumas plataformas virtuais. Devemos considerar também o contexto de produção, que momento histórico, que temporalidade foi construído esses documentos, quem construiu, quem elaborou esses documentos e com que intencionalidade. Foi uma pessoa, foi uma instituição? E nós temos também de considerar o gênero ou tipo de documento, né? É uma carta, é um diário, é um jornal, é uma receita? Que tipo de documento é? Então, há uma necessidade da gente compreender, enquanto historiador, dessa organização. E mais do que isso, para terminar a nossa conversa, explorar, procurar, entender, buscar a conotação do documento. O que ele diz, o que ele significa. Segundo Ragazzini, é necessário perseguir a conotação do documento, que é estudada e utilizada pelo historiador. O implícito e o não intencional se tornam interessantes. Muitas vezes há necessidade de você ir para as entrelinhas daquilo que está no documento, para os meandros, para a subjetividade de cada documento. Então, era isso que eu tinha para comungar com vocês, compartilhar com vocês hoje. A seguir, nós temos as nossas referências, de onde a gente retirou essa nossa reflexão. Todas essas referências estarão na nossa página, né, no Google Sala de Aula, onde vocês poderão ter acesso a esses documentos. Tá ok? Então, um abraço a todos e até o próximo encontro. Ok?